O grande apologista ateu Richard Dawkins, inimigo da fé cristã e de todas as religiões, agora passou a se denominar um cristão cultural. Acontece que agora, esta semana, saiu uma notícia no portal hispânico Infocatólica, contando de que o Richard Dawkins agora passou a se afirmar um cristão cultural. Nós já vamos entender isso. Cristão cultural. Porque assim, passou a sua vida atacando a fé, os princípios da lei natural, agora proclama-se cristão cultural. Ele deu uma entrevista à jornalista Rachel Johnson, afirmando que, abre aspas, se eu tivesse que escolher entre o cristianismo e o Islã, eu escolheria sempre o cristianismo, embora tenha insistido que não acredita em uma só palavra da fé cristã. Dawkins destaca, então, que enquanto o Ramadã é promovido pela Grã-Bretanha, claro, porque tem um rei agora que é muçulmano, né? O rei Charles III é muçulmano, as práticas cristãs vêm diminuindo, inclusive na Semana Santa. Ele diz, vivemos culturalmente num país que considero-me culturalmente cristão, ou seja, herdeiro da cultura cristã católica e depois anglicana. Não sou um crente, mas há uma distinção entre cristão crente e um cristão cultural. Dawkins explica que o que ele quer dizer como um cristão cultural, diz ele, eu adoro os hinos e as canções de Natal e sinto-me em casa no ambiente cristão. Acho que somos um país cristão nesse sentido. O biólogo observou que há cada vez menos cristãos da Grã-Bretanha, algo que ele diz gostar. E é verdade, estatisticamente, que o número de pessoas que realmente acreditam na fé cristã está diminuindo. E eu estou feliz com isto. Mas eu não ficaria feliz se perdêssemos todas as nossas catedrais e belas igrejas paroquiais. Você já percebe o retardo mental pairando no ar. Quando se ignora um problema, o fato de 6.000 mesquitas estarem sendo construídas em toda a Europa, ele responde, eu acredito realmente. Quer dizer, eu poderia escolher minhas palavras com cuidado. Quer dizer, se eu tivesse que escolher entre o cristianismo e o Islã, eu escolheria o cristianismo. O cristianismo parece ser uma religião fundamentalmente decente, de uma forma que penso que o Islã não é. Continua ele. Por exemplo, a forma como as mulheres são tratadas, o cristianismo não é bom nisso. Teve seu problema com mulheres sacerdotisas, mulheres bispos e coisas do tipo. Mas há uma hostilidade ativa em relação às mulheres que é promovida pelos livros sagrados do Islã. Isso é verdade. Não estou falando dos muçulmanos como indivíduos, mas das doutrinas do Islã. O Hadith, que são os ensinos, palavras e ditos e feitos do profeta, o Alcorão são fundamentalmente hostil às mulheres, hostis aos gays. E percebo que gosto de viver num país culturalmente cristão, embora não acredite em uma palavra só da fé cristã. Veja só, que coisa mais interessante isso. É que esse ponto que eu quero chegar e depois eu quero falar de outros ateus convertidos. Não é o caso do Dawkins, porque ele não se converteu ainda. Provavelmente isso vai acontecer mais tarde. O que o Richard Dawkins está pedindo? O que ele está fazendo exatamente neste ponto, que é o que a maioria das pessoas que não são cristãs no Brasil, como esse beautiful people todo, gosta de fazer. Ou seja, toda a elite cultural brasileira, de algum modo, se denomina cristã cultural, se você espremer. Ou seja, eles gostam das nossas igrejas, eles gostam dos nossos hinos de Natal, eles gostam dos feriados nacionais, eles gostam da herança cultural que nós legamos com todas as descobertas que a Igreja Católica já fez e cedeu à humanidade. Eles gostam dos bons ditos de Cristo, quem sabe, uma ou outra, uma parábola que está já no imaginário nosso, há tanto tempo, de modo tradicional. Eles gostam muito, muito, muito da cultura que nós implantamos, da humildade, do amor ao próximo, da cultura que nós fixamos do respeito pela coisa do próximo, da necessidade primeira de fazermos o bem ao próximo, não importa se alguém vai ver, do princípio de subsidiariedade, do que aquilo que o menor não pode fazer, alguém mais capaz e maior deve fazer. Eles gostam do legado que a fé cristã deixou para eles. Toda a produção artística, toda a produção musical, toda a produção filosófica, toda a tradição poética,
toda a tradição alimentar, a cerveja, o queijo, o pão, tantas coisas que a fé cristã, se não criou, melhorou, não? Todas as pessoas gozam disso formidavelmente. E no caso do Sr. Richard Dawkins, assim como o Beautiful People brasileiro, mundial, ocidental, pelo menos de forma geral, gostam de fazer isto. Eles querem comer o bolo e deixá-lo inteiro. Eles querem comer uma fatia do bolo e deixá-lo inteiro. O que eu quero dizer com isto? Que todas as pessoas que vivem como cristãos culturais, ou seja, vivem como se Deus não existisse, ou seja, não creem na fé, mas eles contam que o seu vizinho acredite. Essa é a grande verdade. Por quê? Porque eles querem dormir numa sociedade segura, em que o seu vizinho não tenha uma moral relativa, em que o seu vizinho não acredite na sobrevivência das raças favorecidas, como Darwin. As pessoas que são cristãos culturais querem que as instituições façam caridade e que ele possa doar para elas, para sentir um alívio na sua pobre alma. Mas ele não fará isto. Ele quer que as pessoas que cuidam dos seus filhos tenham uma boa moral, uma moral objetiva fundada em Deus. Mas eles mesmos não têm essa moral. Eles querem que a educação do seu filho seja a melhor possível, a mais cristã possível, mas eles não querem ser cristãos. Por exemplo, em Jerusalém, os filhos de judeus e muçulmanos são educados em escolas católicas, na elite. Eu sei porque eu vi isso. Os filhos dos grandes roqueiros da Inglaterra, como por exemplo do Rolling Stones, todos os filhos do Rolling Stones estudam nas melhores escolas católicas da Inglaterra. Estudaram, né? Já são velhos. Se você pega as famílias aqui no Brasil, eles querem estudar o quê? Em grandes escolas que têm a tradição cultural católica cristã. E não nas escolas relativistas. Ou seja, eles querem comer o bolo, mas querem que o bolo fique inteiro. Ou seja, eles querem fazer uma coisa que é impossível. Porque ao mesmo tempo em que ele está feliz em declarar-se um cristão cultural, por gozar da herança do cristianismo, por outro lado, ele celebra o decréscimo de pessoas que creem. Não é lindo isso? Ou seja, como ele acha que vão se preservar estes bens culturais, psicológicos até, produzidos pela fé cristã durante milênios, com a ausência de cristãos? Se não houverem cristãos para preservá-los, ninguém vai preservá-los. É só olhar o Oriente. Quando a coisa cai na mão do Islã, ou cai na mão dos comunistas, ou cai na mão dessa turma revolucionária fabiana, dos globalistas, como nós costumeiramente chamamos, eles acabam com tudo.